Eu não duvido de forma nenhuma que cada um dos irmãos que aqui estão, eles são desejosos e ansiosos por ouvir uma palavra do Senhor. Porém, existem algumas coisas que nós precisamos colocar em pauta aqui esta noite. A nossa salvação. O que significa a salvação? A salvação é um dom imerecido da parte de Deus. Se formos olhar para as nossas vidas, nós temos aqui pessoas de todas as categorias, com exceção dos jovens, dos pais dos filhos, pessoas que um dia estavam vagueantes lá fora, andando por esse mundo de horror, como diz o hino cantar, andando por esse mundo de tribulação, de angústia. Existem pessoas que aqui estão, que se formos olhar para a sociedade atual, não valia R$1. Mas que hoje estão com seus nomes escritos no livro da vida. E quando eu anunciava, eu estudava e vivenciava com eles mesmos, o Espírito Santo falava forte ao meu coração e me dizia: existem pessoas que, embora estão na minha presença, que embora caminhem comigo, assim como eram os discípulos, pequenos discípulos da Bíblia Sagrada, muitos ainda não tinham os seus nomes escritos no livro da vida. Fato é, quando você olha como Jesus, ele dá um sermão um pouco duro demais, e muitos dos discípulos da Bíblia abandonam a Jesus, ficando somente ali os 12 discípulos pela competição de Jesus. Mas quando Jesus está no Getsemane, fazendo uma oração, e nessa oração intercessória, ele ora dizendo: Pai, eu oro por aqueles que comigo estão, porque nenhum deles se perdeu. E essa tradução, nenhum deles se perdeu, ela cai sobre nossa cabeça no dia de hoje, e nós ficamos nos perguntando: mas Senhor, se a sua palavra nos diz que muitos dos seus discípulos abandonaram o Senhor, significa que eles saíram da presença do ministério de Jesus. Eles se afastaram do ministério de Jesus, mas quando você olha no livro de Atos dos Apóstolos, você vê muitos desses discípulos que partiam da presença de Jesus, trabalhando por Jesus, fazendo a obra por Jesus, curando pessoas, salvando almas, pregando a palavra de Deus. Assim como nós vemos nos dias de hoje, que existem muitas pessoas que estão na igreja, que caminham por aqui e por ali, mas que muitas vezes não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Eles pregam a palavra, eles louvam o nome do Senhor, eles são convidados para pregar, eles são convidados para louvar, mas quando se pergunta a respeito da sua salvação, eles param. Muitas vezes ele não compreende o processo da salvação. Muitas vezes ele ainda não entendeu o que é estar salvo e estar andando com Jesus. Você se lembra de Enoque? A Bíblia diz que Enoque, ele era um homem segundo o coração de Jeová, segundo o coração de Deus. E quando a Bíblia faz uma narrativa de Enoque, ela diz que Enoque não pode mais estar perante os homens, porque Enoque andava com Deus. E de tanto amor que Deus tinha por Enoque, Deus o tomou para si. Aí você faz uma pergunta: mas isso é nos tempos odiados, nos tempos passados, nos primórdios passados, na época da mitologia, onde os deuses pagãos faziam sinais, onde se criam em dragões, em deuses mitológicos, onde se criam em criaturas imortais. Porque quando nós olhamos nos dias de hoje, porque o passado parece tão distante de nós, porque as profecias que parecem ser tão distantes de nossas vidas, porque muitas vezes as revelações do Antigo Testamento parecem ser tão distantes de nossas vidas, porque muitas vezes o profeta fala: crê em Deus, crê nos profetas de Deus, e será salvo tu e a tua casa. O nosso coração fica se perguntando se é ou se não é. Porque muitas vezes, quando nós ouvimos falar: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e simples das quais são fracos, nós te perguntamos 2 ou 3 vezes se vai dar certo ou se não vai dar certo, pastor José Roberto. Porque muitas vezes nós olhamos para dentro de nós como seres interiores, olhamos para dentro de nós como a passagem de Jesus, quando alguém chega perante Jesus e diz: olha, eu não sou digno de estar a correr no seu pé, nem
eu sou meu filho. Eu sou herdeiro e co-herdeiro do Senhor. Assim sendo, eu tenho direito a entrar no maná celestial do Senhor. Você não estaria passando por essa prova. Você não estaria vivendo essa situação horrível que você está vivendo dentro da sua casa. Os irmãos estão aqui na campanha da família. Se fosse perguntar quantos passam por lutas, por provas da família, todos levantariam a mão, olha, todos levantariam a mão. Porque é muito difícil compreender a esposa, é muito difícil compreender a esposa. Mas foi Jesus que bate. Foi Jesus que se bate, meu irmão. Porque quando você coloca Jesus que se bate, as coisas vão bem. As incompreensões virão. As lutas do relacionamento virão. As discussões do relacionamento virão. Mas, porém, quando Jesus está no barco, existe o diálogo. E quando existe o diálogo, existe a compreensão. E onde existe a compreensão, existe o amor. E onde existe o amor, existe a salvação. Uma coisa anda aparelhada com a outra. Mas eu te pergunto para você nesta noite: aonde está Jesus na tua vida? Aonde está o Senhor Jesus colocado sobre a sua vida? Nesse degrau de destaque, onde há de se colocar um troféu sobre as mãos, o que você tem colocado em primeiro lugar? Será que você tem colocado o seu trabalho em primeiro lugar? Será que você tem colocado muitas vezes os amigos em primeiro lugar? Será que você tem colocado muitas vezes em primeiro lugar o teu dinheiro, que te dá poder aqui na terra, que te dá sustentabilidade aqui na terra, que te dá um poder aquisitivo aqui na terra, que te dá uma vida financeira segura aqui na terra, mas não te dá garantia nenhuma lá no céu? Será que você tem colocado a sua confiança sobre o Deus de Mamon, ou seja, o Deus do dinheiro? Será que você tem colocado a sua confiança nos atributos que você tem? A sua beleza, a sua estrutura física? Talvez hoje você tenha um corpinho lindo, um corpinho sarado, né? Mas e amanhã? E no dia de amanhã? Como vai estar o seu corpo? Como vai estar você diante dos homens? Você que atribuiu tanta beleza ao seu corpo, que passava horas e horas e horas na frente do espelho, arrumando o cabelo, arrumando a gravata, talvez, arrumando ali os filhos, talvez, passando não sei o nome velho da boca, malvinho, né? As coisas aí, passando o nervoso na boca, para ficar bonito, e no dia de amanhã, eu me lembro da passagem de Salomão, quando ele escreveu as Eclesiastes, dizendo que quando os guardas estiverem desmerecidos, os nossos ouvidos começarem a perder o sonido, a nossa boca, os nossos dentes começarem a cair, e quando a geada começar a vir sobre a nossa cabeça, com os cabelos brancos, como você vai estar? O mesmo homem que eu era há 10 anos atrás, eu já não sou mais hoje. A mesma pessoa que muitos aqui eram há 10, 20 anos atrás, hoje já não é mais a mesma pessoa. Aí eu faço uma pergunta que Jesus fez àquele moço: o que tu tens preparado para quem será? O que você tem construído hoje, o seu arsenal de guerra contra Satanás? O que tem sido o seu arsenal de guerra contra Satanás? Eu estava pregando no congresso da Igreja de Deus Proverá dias atrás, e eu falava sobre duas situações da vida do ser humano: a situação que passou e a situação que há de vir. E por incrível que pareça, todos nós temos um passado, temos um presente, mas ninguém de nós podemos garantir o nosso futuro. Nenhum de nós teremos alguém que a questão pode chegar aqui e dizer: no dia de amanhã eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. Se nós declararmos autossuficientes diante da presença de Deus. Jesus, quando fez essa pergunta àquele moço, Jesus estava dizendo para ele: você tem confiança daquilo que você vive? Você tem confiança daquilo que você pega? Porque o moço chegou diante de Jesus e disse: eu conheço os Torá, eu conheço os ensinamentos, porque o judeu desde criança, ele assenta sobre o sofá junto com os seus pais, e os pais começam a lhes explicar o Torá de cabo a rabo, do princípio até o fim.
importante para cada um de nós. Mesmo para nós que achamos que já temos a nossa salvação garantida, mesmo que para cada um de nós que conhecemos a Bíblia, eu sou uma pessoa que posso dizer isso, conheço versículo por versículo da Bíblia Sagrada. Eu sou uma pessoa que posso dizer que anos e anos atrás, quando eu estava jogando nas drogas, entregue a cocaína, entregue a bebida, entregue ao crack, e eu olhava para as pessoas que iam pegar para mim, eu disse, eu não quero Jesus, eu posso dizer isso porque eu tive esse passado. Eu tive um passado com 20 anos da presença de Deus. Eu conheço missionários que um dia foram prostitutas e que entregavam o seu corpo para o dinheiro, entregavam o seu corpo para tentar satisfazer uma vontade terrena, mas que hoje estão missionárias diante da presença de Deus, mulheres de oração, mulheres de fé, que enfrentaram o câncer, que enfrentaram muitas enfermidades sobre o seu corpo, chagas que vieram sobre o seu corpo, mas quando um dia levantaram as suas mãos ao céu e disseram, Senhor, o Senhor é a solução para a minha vida, elas conseguiram encontrar em Jesus Cristo não somente a cura para a sua alma, mas também o seu nome é escrito no livro da vida. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você essa noite. Você tem alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida? Ou a sua alegria está somente estampado sobre o seu rosto, sobre o milagre que Jesus fez na sua vida, sobre a transformação que Jesus fez no seu lar? Ei, querido, a salvação, ela não é o seu testemunho. A salvação não é aquilo que você conta todos os dias para as pessoas. A salvação é aquilo que você vive diante da presença de Deus, o que as pessoas estão vendo em você, o que as pessoas estão enxergando em você. Será que elas têm visto esperança em você? Será que elas têm visto respeito em você? Será que as pessoas têm visto expectativas em você? De poder chegar até você, encostar o seu ombro sobre você e dizer, ô meu irmão, ora comigo. Ô meu irmão, ora comigo. Será que você tem esse modo na sua vida? De pessoas poder tocar as mãos sobre os seus ombros e dizer, o espelho desse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui é o camarada de Deus. Aleluia. Quando eu falo sobre decisão diante de Deus, querido, eu falo sobre a nossa entrega voluntária diante do Pai. Você jamais vai conseguir a presença do Espírito Santo sobre a sua vida se você não tiver certeza da sua salvação, meu irmão. Você jamais vai conseguir contato com Deus se você não tiver coragem. Quando as pessoas te perguntarem, você tem certeza da sua salvação, você tem que dizer, eu tenho certeza da minha salvação. Porque isso é ter certeza da vida que tem, pastor. Isso é ter certeza da vida que vive. Porque muitos crentes que não pulam por aí, não têm alegria. É porque não têm certeza da sua salvação, porque não vivem. Vivem uma vida alienada a movimentos passados. Vivem uma vida alienada a milagres que se passaram. Vivem uma vida alienada a um mar que se abriu para o povo judeu. Mas quando o mar vem sobre a sua vida, ele não tem coragem para crer no Deus que ele serve, o Deus que ele vive, para dizer, que para ele, irmão, o bordão está sobre as suas mãos, o bordão é a palavra, o cajado que Deus tem colocado nas suas mãos, para que você possa sair desse lado de coração que você vive, é a palavra de Deus, meu querido. Todos nós somos crentes em potencial. Todos nós temos a palavra viva que habita dentro de nós. Eu posso ser um Judas, assim como também posso ser um Pedro. Eu posso ser um Estevão,
assim também como posso ser um Simão, aquele que veio a Jesus por causa do dinheiro, que fazia milagres e prodígios por suas mágicas, mas vamos receber o Espírito Santo. Simão chega grande e diz: olha, eu quero comprar esse dom. Você não pode comprar, meu querido, porque isso é dom de Deus. Isso é coisa que vem do céu, meu santo. Isso é coisa que vem da glória. Aleluia. O Espírito Santo não habita em tempo sujo. O Espírito Santo não habita, meu filho. Olha, eu fico triste, eu fico aborrecido quando o pregador vem aqui. O pregador muitas vezes vem, a igreja está morta, a igreja está calada, a igreja está aborrecida. Ei, meu irmão, o pregador não sabe o que você vive, o pregador não sabe o que você passa, o pregador não ora com você, o pregador não jejua com você, o pregador não está absorvendo com você, mas como Jesus derrama um profeta para falar sobre a sua vida, meu irmão. Agradece a Deus, exalta o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é Jesus que está falando da sua vida. Glória a Deus. Talvez Judas não estivesse o caminho que ele escolheu, porque se você olhar na história, Judas vem perante Jesus, porque queria status, porque queria fama, porque queria se aparecer. Judas, em um momento da sua vida, ele quer sempre no seu coração o desejo de ser abençoado por Jesus. Ele quer sempre no seu coração o desejo de estar com Jesus. Mas a maioria dos problemas que Judas tinha era a falta de concepção daquilo que ele era. Era por falta de entendimento daquilo que ele era. Eu imagino muitas vezes Jesus passando as mãos sobre a cabeça de Judas e dizendo: Judas, você vai conseguir. Judas, você vai conseguir. Judas, vem comigo que você vai conseguir. Mas Judas não queria. Segundo a história, Judas ele se achava tão sábio para ir, que ele subjugava a autoridade de Jesus. Ele subjugava Jesus porque ele era um homem de conhecimento, ele era um homem de aquisições, ele era um homem de posses. Judas, os discípulos respeitaram a Judas. Quando Judas falava, os discípulos diziam: está certo, Judas, você é o cara. Você pode, Judas, está certo. Mas ali tinha um discípulo chamado Pedro. E esse discípulo chamado Pedro não chegava nem aos pés de Judas. Esse discípulo chamado Pedro, o mesmo que disse: eu não consigo desatar a sandália dos seus pés. O mesmo discípulo que chegou perto de um e disse: eu não conheço a Jesus. O mesmo discípulo que muitas vezes cortou a orelha do soldado e falou: eu vou proteger Jesus porque Jesus é cara. E ele deixou a espada sobre a orelha de Malco. Mas, meu irmão, se você olhar o contrário entre Judas e Pedro, você vai ter um enorme discípulo. Judas teve tudo para receber o perdão de Deus. Mas de vergonha de se humilhar perante Jesus, ele preferiu a morte. Ele teve toda a oportunidade para chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, me perdoa. Antes ele chega diante de Jesus e diz: Jesus, cumpra-se em ti os propósitos que eu criei para ti. Porque Judas havia arquitetado um plano, ele disse: eu entrego a Jesus. E Jesus usa o seu poder para desaparecer da presença dos soldados. Assim eu vivo com o dinheiro e Jesus vai aprender a me respeitar. Jesus vai entender que não somos Judas e não pode mexer comigo, porque quem mexe comigo não fica barato. Procura ler a Bíblia, meu irmão. Vai procurar na Escritura para que você possa entender. Porque quando Jesus disse que ela está preparando esse vento para a minha morte, Judas ele deu um sermão que ela: por que você não pede esse vento e vem dar aos pobres? Jesus repreende a Judas ali naquele momento, e a partir daquele instante, Judas começa a arquitetar um plano contra Jesus. Lê a Bíblia, meu irmão, vai entender. Você pode, meu irmão, compreender o que está acontecendo aqui nessa noite? Todos nós podemos ser Judas em potencial, mas todos nós podemos ser Pedro em potencial. Você tem fé para pedir perdão? Quantos de nós com um beijo não temos saído para Jesus? Quantos de nós com um beijo da promiscuidade não temos saído para Jesus?
Quantos de nós, com o peso da idolatria, não temos traído a Jesus? Quantos de nós, com o peso da imundícia do nosso coração, não temos traído a Jesus? Quantos de nós, com o peso de nossas mentiras, não temos traído a Jesus? Quantos de nós, com o peso de nossa iniquidade, não temos traído a Jesus? Mas Pedro não. Pedro quebrantou o seu coração. Ele se quebrantou no desafio que sempre encostava sobre os muros. E ele chorava amargamente. Ele chorava porque havia pedido aquilo que Jesus havia dito 10 vezes: tu me negarás, Pedro. E Pedro disse: não, eu não vou negar o Senhor. Chamou a Jesus de mentiroso, irmão. Mas Pedro quebrantava o seu coração. Ele encostava a cabeça sobre a parede. Ele não conseguia romper o elo de dor que estava no seu coração. O planejar de dor que estava no seu interior. Mas Pedro decidiu que precisava ter perdão para o Senhor. Eu gostaria de terminar aqui esta noite contando uma história que eu ouvi, contada pelo pastor Samuel Cássio. Um certo dia, algumas pessoas compram diversas passagens em um voo. E nesse voo, existem várias pessoas de diversas categorias, idades, faixas etárias. Então, a comunidade forma, ela entrega alguns paraquedas para as pessoas. Ela não conta o porquê ela estava entregando aqueles paraquedas daquelas pessoas, mas ela entrega os paraquedas daquelas pessoas. Então, ela segura o paraquedas, fica o paraquedas, porque o paraquedas está na sua segurança, é para te dar conforto esse paraquedas. E as pessoas se forjando desse paraquedas, existia um grupo de moços atrás, e esses moços ensinaram aqueles paraquedas. Então eles começaram a zombar naqueles voos que eles estavam com os paraquedas. Vem, seu voo! A gente está seguro aqui, seu. Você vai ser louco, rapaz! O que você está fazendo com esse paraquedas aí? Deixa de ser bobo, rapaz! Então, em algum instante, eles se apresentam perante aqueles moços, os irmãos de perguntam, e a comunidade de bordo, ela vem com um café, e ela vem andando e derruba um café sobre o colo daquele moço. E aquele moço, os irmãos de perguntam, aquele moço, ele fica irritado. E ele fica irritado. E troca de paraquedas. Ela disse que esse paraquedas era para meu conforto. E ele retirou aquele paraquedas e jogou longe. E não era o dia daquela comissária de bordo. Ela andando mais adiante, ela derruba água sobre outra pessoa. Só que essa outra pessoa era crente. E ele disse: você não vai ficar irritado? Não. Eu vou ficar irritado, não. Sim, eu vou perder o meu paraquedas por causa que derrubou café sobre água sobre mim. Eu não posso perder o meu paraquedas porque você derrubou água sobre mim, derrubou café sobre mim. Paraquedas. Salvação. Você vai perder a sua salvação. Você vai retirar a sua salvação do público. Porque derrubaram o café sobre você. Você vai perder a sua salvação porque falaram contra o meu ministério. Você vai jogar o seu paraquedas fora, meu irmão, porque falaram que você não é bonito. Você vai jogar o seu paraquedas fora, meu irmão, porque te encostaram sobre um canto. Você vai jogar fora o seu paraquedas, meu irmão, porque a vida não acabou. Você quer um café sobre o seu paraquedas. E o avião tem uma turbulência. Então dá-se ordem para que as pessoas que formam o paraquedas, eles saltam.
E por incrível que pareça, apenas os humildes que tiveram a paciência estavam cortados do seu caráter. Como está a sua vida hoje? Talvez você está um filho próximo. Eu já estou perguntando, talvez você um dia esteve na presença do Senhor. Porém, derrubaram o café sobre você. E você acordado daquele paraquedas, naquele momento, você não estava preparado. E você impediu, você tirou o paraquedas e você jogou o paraquedas longe. Jesus Cristo hoje está te apresentando um paraquedas no vivo. Aleluia. Para que você possa colocar. Glória a Deus. Jesus Cristo hoje está providenciando um paraquedas novinho para que você possa voltar a ter segurança. Se coloque de pé nessa noite. Quando aqui essa noite, que a sua vida está uma vida de ruína, está uma vida de problemas, de angústia, e que sente que está sem esse paraquedas, o paraquedas da salvação, e que sente que está caindo. Sabe quando você tem aquele sonho horrível, você que também aqui já teve, que você sonha que você está caindo sobre um abismo, e aquele abismo não tem fim, você só cai. Você não acorda e você não morre, você fica caindo. Eu já tive vários desses sonhos. Quando não era do Senhor Jesus Cristo, eu sonhava várias e várias vezes esse sonho. E só fui entender o que estava acontecendo comigo. Nossa aceitação do Senhor Jesus Cristo. Quando um homem de Deus chegou diante de mim e disse: você sabe o que eram aqueles pesadelos que você tinha? Era Satanás tentando tirar a sua vida. E eu pude. Talvez você está dessa forma, você está caindo em um ponto secundário, não tem como, você cai. Mas Jesus está te oferecendo um paraquedas essa noite. Você que tem coragem de levantar as suas mãos e vir aqui na frente, vem cá, meu querido. E nós vamos orar por você. E você vai colocar esse paraquedas, o paraquedas da salvação essa noite. Salvação é vida com Deus, irmão. O que tu tem preparado aí, meu querido, para quem vai ser? Eu estou passando por essa fase lá da minha família. Enquanto eu vinha para a igreja, eu fiquei meditando, pensando, hoje nós estamos vivos, amanhã podemos estar com o Senhor. Você se lembra do rico e do Lázaro? Né? Qual a sua decisão essa noite? Você quer a salvação? Você aceita a salvação? Você aceita Jesus na sua vida esta noite? Você quer essa mudança sobre a sua vida esta noite? Jesus está te chamando. Talvez essa possa ser a última oportunidade sobre a sua vida. Satanás possa estar aqui tentando um plano contra a sua vida. Mas esta noite Jesus está te fazendo um convite, meu irmão, para que você possa ouvir, para que você possa colocar esse paraquedas. Eu não vou mais